¿qué tal? ¿Cómo están, muchachos? Estoy aquí más una vez, soy la profesora Adjanara Oliveira y hoy vamos a estudiar un poquito más sobre la lengua española. Vamos a ver el contenido de hoy. Vamos a ver ahí algunos textos sobre temas globales y contemporáneos. La verdad, vamos a ver un poquito sobre un tema que tengo la seguridad que usted ya ha visto, pero vamos a ver este contenido de manera así muy simple en español. Bueno, ¿qué tenemos ahí en la portada de nuestra clase de hoy? Nos tenemos ahí una situación que es recurrente en nuestro mundo y tiene ahí una pregunta. ¿Crees que el cambio climático es algo que solo nos afectará en el futuro o ya está ocurriendo? Em português, você acredita que as mudanças climáticas é algo que só vai nos afetar no futuro ou é algo que já está ocorrendo? E aí temos algumas palavras claves nesta imagem que tem aí ciudad sostenible, esperança, energias renováveis, calentamiento global, incêndios, inundações. E aí vamos a ver um pouquinho sobre este tema, a crise climática, os cambios climáticos que você já está estudando em nossa plataforma. Vamos a ver aqui. Usted ha visto ahí este jovencito que se llama Francisco Vera. Usted ya ha visto ahí los videos de él, que es un joven activista colombiano nacido en 2009, un niño que lucha y es una de las voces más potentes de América Latina y que es muy contra la crisis climática. E aí você ha visto um pouquinho sobre as lutas de Francisco, incluso é um niño que necessitou salir de seu país porque sofria muitas ameaças por conta de esta luta contra os cambios, as empresas que maltratam o meio ambiente, ¿sí? E aí vamos a ver que Francisco é um jovem que vai falar um pouquinho de esta lucha de las crisis y ahí tiene una frase de él que dice así: es necesario que todos nosotros cuidemos la vida para que el futuro sea posible. Y ahí fíjate en estas dos palabritas, cuidemos y sea. Em português ficaria: é necessário que todos nós cuidemos da vida para que o futuro seja possível. Fíjate nessas duas palavras que são verbos que a gente vai ver um pouquinho mais sobre esses verbos. Em que modo será que estão esses verbos aí? É o que a gente vai estudar na aula de hoje. Vamos para a realidade local. Temos aí uma imagem de nosso rio Acre, assim, bem lleno, o rio Acre bem cheio, bem bonito. E aí, na próxima imagem, a gente tem uma imagem de nosso rio nesta situação de sequia total, de uma sequia que é muito grave para nós, não? Uma seca e severa, que nós já tivemos a oportunidade de presenciar. Uma seca que chega a ser cruel para nós que moramos no Acre. E aí, pessoal, como que um rio que em certas épocas do ano está assim, pode chegar no mesmo ano a esta situação? Como você explica isto? E aí nós temos uma manchete, né, de um jornal local, que fala assim: seca histórica, Rio Acre chega a 1,23 m e seca de 2024 se torna a maior em mais de meio século na capital. Como que nós vivemos em 2024 uma inundação onde várias famílias foram afetadas e ao final deste mesmo ano temos aí uma sequia severa. Como se explica isso, gente? Se não for esse sofrimento, né, que o planeta vem
vem tendo aí, graças à ação humana, toda a questão, né, de desmatamento, de mudanças climáticas, e isso afeta a nossa realidade local. Ou seja, a gente não pode dizer que é algo que vai nos afetar somente no futuro, porque já é algo que já está nos afetando. Pero, ¿qué es posible que hagamos para proteger nuestro rio? O que é possível que nós façamos para proteger nosso rio, pessoal? Essa fonte manancial que é tão importante para a população de Rio Branco. O que a gente pode fazer para que nós não tenhamos esse cenário no início do ano, uma inundação e logo nesse mesmo ano uma seca terrível? É necessário fazer algumas coisas e podemos fazer estas coisas. Uma possibilidade. É necessário que a gente de Rio Branco plante mais árvores a las ribeiras do rio. Olha, estou dando uma possibilidade para a gente resolver esse problema. É claro que não é um problema que se resolve do dia para a noite, mas pequenas ações no dia a dia podem fazer com que nós resolvemos, né, que nós melhoremos o nosso futuro em relação a essas secas e essas inundações que ocorrem frequentemente, cada vez mais frequentes na nossa cidade. Quando eu digo é necessário que a gente de Rio Branco, as pessoas de Rio Branco, plante mais árvores nas ribeiras, ou seja, as margens do rio, eu estou dando uma possibilidade de nós cuidarmos do nosso rio. E aí vem uma perguntinha, que mundo queremos construir? Que mundo a gente quer construir, pessoal? Como defender nosso planeta com palavras? Como que a gente pode defender o nosso planeta com palavras? E é por isso que hoje a gente vai estudar um modo verbal especial, el subjuntivo, que é um modo verbal que vai falar sobre nossos sonhos, nossos medos e possibilidade. É um tempo verbal muito usado quando a gente quer falar de sonhos, medos, possibilidades, porque é um tempo que vai falar de coisas que são possíveis, são prováveis de acontecer ou não. Vamos lá estudar esse tempo verbal hoje? Como se forma este tempo verbal? Vamos lá recordar um pouquinho da nossa gramática da língua espanhola. De um lado, temos aí os pronombres sujetos. Quais são eles? Eu, tu, él, ella, usted, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas y ustedes. Estas son las 6 personas del discurso, ¿sí? Y ahí tenemos las terminaciones del infinitivo, los verbos de primera conjugación. Os verbos de primeira conjugação são os verbos terminados em AR, os verbos de primeira conjugação são os verbos que terminam em AR, de segunda terminação ER e de terceira terminação IR. Como que eu faço para formar o subjuntivo desses verbos? Vamos lá. A gente tem a raiz, que não vai mudar, e a gente tem a terminação do subjuntivo. Para a primeira pessoa, a gente tem a terminação E, então, que eu cuide. Na segunda pessoa, a gente tem o es, que tu cuides. Na terceira pessoa, a gente tem a mesma terminação lá para a primeira, que ele, ella, usted, cuide. Vocês prestaram atenção que eu sempre estou colocando o que na frente? É porque eu estou falando de uma possibilidade, de uma probabilidade. Então, a gente sempre conjuga o subjuntivo colocando o que na frente. Na hora da leitura, é claro. E na maioria das escritas também, da formação de frase, a gente vai ter o uso do que. Nosotros, a terminação hemos, que nosotros cuidemos. Para vosotros, eis, que vosotros cuidéis. E para ellos, en, que ellos, ellas ou usted cuidem. Essa é a terminação para os verbos terminados em AR, verbos de primeira terminação. Vamos lá para os verbos de segunda terminação. Terminação A na primeira pessoa, então eu digo que eu proteja, que tu protejas, que él, ella, usted proteja, que nosotros protejamos, que vosotros protejáis, que ellos, ellas y ustedes protejan. Eso es así. Para os verbos de terceira terminação, temos aí a mesma terminação de los verbos de la segunda terminação. Vamos a ver? Que eu reduzca, que tu
reduzcas, que él reduzca, que nosotros reduzcamos, que vosotros reduzcáis, que ellos reduzcam. Gente, esse tempo verbal subjuntivo, ele vai ter as mesmas irregularidades do presente do indicativo. Então, os verbos que são irregulares no presente do indicativo, a gente vai ter esses verbos sofrendo a mesma irregularidade no presente do subjuntivo. Por isso que aí no verbo reduzir, a gente tem a presença aí de la seta e de la ser, porque é um verbo que sofre alteração lá no presente do indicativo. Vamos para os exemplos aplicados em frases que podemos fazer aí para cuidar de nosso rio. Vamos dizer assim: es urgente que cuidemos el agua do rio Acre. É urgente que nós cuidemos da água do rio Acre. Olha aí o verbo no subjuntivo, cuidemos. Próxima frase, deseamos que o governo proteja a Amazônia. Olha aí, proteja. Presente do subjuntivo. É necessário que reduzcamos o desperdício da água potável. Olha aí, é necessário que a gente reduza, que nós reduzamos o desperdício da água potável. Estes são os exemplos aplicados em frases de cuidados aí de nosso rio Acre. Então, o que podemos dizer? Que o presente de subjuntivo, el subjuntivo é um verbo que serve para expressar desejos, ou seja, aquilo que sonhamos. É um verbo muito utilizado para a gente expressar nossos desejos, nossos sonhos. Percebam que nas frases que a gente viu anteriormente, tem umas expressões na frente, então é um verbo marcado por essas expressões. Então, toda vez no verbo, a frente do verbo é normal, é comum aparecer estas expressões. Espero que, ojalá. O que significa este ojalá? É o nosso tomara que. É necessário que, desejo que. Então, as estruturas das frases no subjuntivo vão ter geralmente essas expressões no início, mais o verbo no subjuntivo. Los ejemplos. Espero que o nível do rio Acre supere pronto los 1,93 metros. É necessário que Rio Branco tenha políticas públicas contra a desforestação. Ojalá que a lluvia llegue com força para que o rio recupere sua vida. Deseo que as pessoas não tirem basura no lecho seco do rio. Então, vejam que as expressões apareceram aí nas frases que expressam esses desejos, né? Aquilo que é um sonho, aquilo que eu tenho vontade que aconteça. Também é um verbo que a gente vai usar para expressar probabilidade, ou seja, aquilo que pode acontecer. E quando isso for essa finalidade, tiver essa função, a gente vai ter as frases no início. É possível que, talvez, quizás. Quizás é nesse sentido do talvez. Quizás seja um bom dia. Talvez seja um bom dia. Quizás é a mesma coisa do talvez, que também existe na língua espanhola. É provável que... E aí eu vou ter essa estrutura mais o verbo no subjuntivo. Vamos para os exemplos? É possível que muitas famílias perdam suas casas se não protegemos as ribeiras do rio. Olha aí, é possível que muitas famílias percam suas casas se não protegemos as margens do rio. É possível que o rio se seque aún mais se a desforestação continua em nossa região. Quizás o suministro de água em Rio Branco tenha interrupções severas devido à seca. E aí, a gente tem o nosso vocabulário que apareceu, né, de algumas palavrinhas nas nossas frases. Suministro significa abastecimento, ribeiras, margens, deforestação, o nosso desmatamento. Vamos aí para o resumo da classe. Que hemos aprendido hoje? Que nossas palavras têm poder para que podamos fazer coisas para cambiar nosso futuro. A gente viu que as palavras podem ter o poder, né, que remetem a ações que podem mudar o nosso futuro em relação à crise climática, às mudanças climáticas. Aprendimos que falar espanhol não é só traduzir, sino defender pontos de vista. Através do subjuntivo hoje, a gente viu que a gente pode
não só traduzir, não só usar a língua espanhola para traduzir palavras, mas para defender pontos de vista, defender pautas importantes como a crise climática, as mudanças climáticas. E a gente usou o subjuntivo para projetar esse mundo que nós queremos e nós trouxemos isso para a nossa realidade, né? Nós trouxemos isso para algo que nos afeta, que é a cheia do Rio Acre ou a seca do Rio Acre. E no segundo ponto, a gente viu que o subjuntivo é um verbo, um tempo verbal que serve para expressar desejos ou possibilidades e que existem estruturas típicas dessas duas funções. E quando a gente fala, né, do Francisco lá na frente, dos vídeos que vocês já viram na plataforma, a gente fala daquela questão do protagonismo ético, né? A gente viu que o Francisco defende muito que nós somos o presente, nós podemos fazer algo pelo nosso futuro, nós não somos agentes passivos, nós temos que ir à luta, defender nossos pontos de vista, defender a nossa floresta, defender o nosso meio ambiente. E aí a gente usa, né, essa questão da consciência socioambiental e o consumo responsável. A gente pode fazer isso dentro da nossa comunidade e a gente faz isso expressando desejos, expressando probabilidades daquilo que pode acontecer e por isso nós usamos o presente do subjuntivo na aula de hoje. E aí, o que você pode fazer para mudar a tua comunidade local? O que você pode fazer para que a gente consiga proteger o meio ambiente? É isso. Esta foi nossa classe de hoje. Espero que tenha compreendido todo e que você haga sua parte. É isso, pessoal. Esse foi o conteúdo da nossa aula de hoje e eu espero que você faça a sua parte para proteger também o nosso meio ambiente. É isso. Hasta la próxima!